mais um vídeo para a Super Saga do Cartório. Hoje é a parte 9 de 60 e eu prometo a você, eu vou lhe ensinar um esquema agora que você nunca viu em qualquer livro de direito civil, em qualquer aula de direito civil e em qualquer estudo que você já fez sobre direito civil. Querido, eu preparei para você o melhor esquema para você ter uma visão geral sobre bens. O melhor esquema. Naturalmente eu consultei mais ou menos uns 5, 6 livros e consultei bastante coisa também na legislação brasileira para chegar até esse esquema. Olha só, e o melhor é que ele está cheio, o esquema está cheio de mnemônico. Querido, ó, se eu disser para você assim, ó, o cozinho do Reco é papo impenhorável, você vai lembrar de quê? Gente, o cozinho do Reco é papo impenhorável. Você lembra de alguma coisa? Mas além disso eu vou falar para você. O FI me disse sincol. Você vai lembrar de alguma coisa? Se você falar assim, ó, bem, não vou. Você lembra de alguma coisa? Se eu falar que nós vamos ter um papo cedo, você vai lembrar de alguma coisa? Você vai lembrar que na família tem alguém leco? Gente, tá cheio de mnemônico, esse é um dos melhores que eu já fiz. Olha só, a saga do cartório consiste em dar dicas sobre Lei 10.406, que é o Código Civil, Lei 9492, que é a Lei de Protesto, Lei 8935, que é a Lei dos Notários e Registradores, e a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Hoje a dica é sobre o Código Civil. Vamos lá então, galera, porque o esquema está recheadíssimo. Então, primeira coisa, quando falar em bens, você vai lembrar do seguinte, ó o mnemônico para você não esquecer. O cozinho do Reco é papo impenhorável. Olha a cabeça, hein? O cozinho do Reco é papo impenhorável. Ó, se liga, deixa eu pegar um giz. Se liga, olha só. O cozinho do Reco é papo impenhorável. Beleza? Esses são os bens que você precisa lembrar, ok? Um pouquinho de Código Civil misturando com o novo CPC, blá blá blá. Ó, o cozinho. Quando falar em bens, você vai lembrar do cozinho. Ó, bens considerados em si mesmos. Bens considerados em si mesmos. Perfeito? Você vai lembrar também do Reco. Por que do Reco, Paulo? Não é aquele cara do exército, não. Esse Reco é para você lembrar dos bens reciprocamente considerados. Bens o quê? Reciprocamente considerados. Então, bens considerados em si mesmos, bens reciprocamente considerados. Show? Tudo bem. Você vai lembrar de ter um papo. O papo é para você lembrar que os bens quanto à titularidade do domínio, eles podem ser particulares e bens públicos. Bens particulares e bens públicos. Perfeito? E quanto à penhorabilidade, existem bens penhoráveis e impenhoráveis. O que interessa pra gente são os bens impenhoráveis. Então, aqui nos bens impenhoráveis, você vai lembrar do bem de família, e de outros bens impenhoráveis, porque não apenas os bens de família são impenhoráveis, ok? Existem outros bens que são impenhoráveis, queridos. E bem de família, ele pode ser o bem de família legal ou bem de família convencional. Por isso que eu falei leco. Vamos lá então? Vamos lá? Tá preparado? Vem comigo. Então, primeira coisa, o cozinho do Reco é papo impenhorável. Você vai lembrar das várias categorias de bens. Se ligou no movimento? Tranquilão? Lembrando que o Código Civil expressamente ele vai trazer para você bens considerados em si mesmo, bens reciprocamente considerados. Aí depois ele fala dos bens particulares e dos bens públicos, e aí a gente colocou aqui com base na doutrina esses bens que são impenhoráveis, ok? Então o cozinho do Reco é papo impenhorável. Primeira coisa sobre bens, primeira é essa, para ficar clara na sua cabeça. Tudo bem, vamos aqui para os bens considerados em si mesmo, ok? Bens considerados em si mesmo. Quanto aos bens considerados em si mesmo, você vai lembrar do seguinte, ó, senão você com certeza vai viajar na hora da prova. Ó, o FI, meu FI, tá? Meu FI me disse sincol, ok? Meu FI me disse sincol. Esse meu aí é só para rimar. Meu FI me disse sincol. Gente, você não esquece esse negócio. Meu FI me disse sincol. Por que FI? O FI é para você lembrar de bens fungíveis e bens infungíveis. O FI me disse, o MI é de você lembrar de bens móveis e bens imóveis. Fala a verdade se esse negócio não é legal. O FI me disse, ó, o DI, bens divisíveis e bens indivisíveis. Fechou? Gente, o FI me disse, ó, o CI é para você lembrar de bens consumíveis e bens inconsumíveis.
O FII me disse sim qual? Olha só, se liga. Sim, bens singulares e bens coletivos. Agora você já sabe que os bens considerados em si mesmo são bens, ó, fungíveis, infungíveis, bens móveis, bens imóveis, bens divisíveis, bens indivisíveis, bens singulares, bens coletivos. Então, ó, fungíveis, infungíveis, móveis, imóveis, divisíveis, indivisíveis, consumíveis, inconsumíveis, bens singulares e bens coletivos. FII me disse 5! Uou, beleza? Tudo bem. Agora, para você lembrar do RECO, são os bens reciprocamente considerados. Perfeito? Show? Aí, pessoal, você vai lembrar que nós podemos ter bens principais e bens acessórios, ok? Quando falar em bens reciprocamente considerados, você vai lembrar de bens principais e de bens acessórios. Fala comigo aí, bens principais e bens acessórios, perfeito? Tudo bem. E tudo, ó, quando eu falar de acessórios, aí eu preciso te ensinar outro mnemônico. Como é que eu lembro, Paulo, quais são os bens acessórios? Como é que eu lembro quais são os bens acessórios? Você já lembrou dos bens reciprocamente considerados? Já sabe que eles são principais, acessórios, mas você tem que lembrar quais são os bens acessórios. E aí tem outro mnemônico para você, ó. Fruto pro pé faz bem. Para você lembrar dos bens acessórios, que está na categoria dos bens reciprocamente considerados, você vai lembrar que fruto pro pé faz bem. Esse faz é só para rimar. Fruto pro pé faz bem. Esses são os bens acessórios dentro dos reciprocamente considerados. Ó, fruto, ok? Fruto, produto, o pé. Pra você lembrar de frutos, você vai lembrar de pertenças e você vai lembrar de benfeitorias. Fruto pro pé, fruto pro pé faz bem. E eu não fumei antes de fazer isso, hein? Fruto pro pé faz bem. Então, ó, fruto, produto, pertenças e benfeitorias, ok? Então você já sabe que dentro dos bens reciprocamente considerados, tem os bens principais e os acessórios. Para você identificar os bens acessórios, você lembra que fruto pro pé faz bem. Tudo bem. Só que dentro dos frutos, você tem que lembrar de 4 categorias de frutos. Como, Paulo? Meu querido, é o desmembramento ainda. Existem 4 categorias de frutos, que você não está vendo muito bem ali, mas eu vou te falar. 4 categorias de frutos. Você vai lembrar de 3P e de mais o com P3, ok? Essas são as 4 categorias de frutos, com P3, ok? Ó, o P aqui, você deve estar vendo, pendentes, 3P, pendentes, existem frutos pendentes, que são aqueles que ainda não foram separados, frutos pendentes, frutos percebidos ou colhidos, naturalmente, ó, já estou falando, são aqueles que já foram colhidos, frutos colhidos ou percebidos, existem os frutos percipiendos, que são aqueles que já estão prontos para colher, mas ainda não foram, então, ó, percipiendos, tudo bem? E existem os frutos consumidos. Então, queridão, olha que coisa linda. Bens reciprocamente considerados podem ser principais ou acessórios. Os acessórios, você vai lembrar, fruto pro pé faz bem. Tudo bem. Aí dentro do fruto você lembra de 3P e mais um C. Pendentes, percebidos, percipientos e consumidos. Ok? Com o P3. Tudo bem. E aqui na benfeitoria tem outro desmembramento. Como assim, Paulo? Benfeitoria. Gente, a benfeitoria, ó, é só você lembrar, ó, tem 3 tipos de benfeitorias. Quantos tipos? Fala pra mim? 3 tipos. E aí eu gravo assim, ó. Eu falo assim, bem, a mulher chegou para sair. A mulher chegou para sair e eu falei, bem, não vou. Ô bem, se liga no movimento. Ô bem, não vou. Gravou? Bem, não vou. Então, bem, benfeitoria pode ser necessária, pode ser útil ou pode ser voluptuária. Ok? Outro dia a gente fala sobre isso. Benfeitoria pode ser necessária, pode ser útil ou pode ser voluptuária. Tá gravando esse negócio aí, meu querido? Então, fica ligado. Olha só. Bom, quanto à titularidade, domínio, os bens podem ser particulares ou públicos. Bens particulares ou públicos. Nenhuma consideração aqui sobre os particulares. Mas quanto aos públicos, lembra, público, você vai lembrar de cedo, ok? É um público cedo. É um público que você conhece cedo. Você vai lembrar, porque os bens públicos eles podem ser bens de uso comum, bens de uso especial,
bens de uso especial e bens de uso dominical. Bens de uso comum, bens de uso especial, bens de uso dominical. Se ligou? Então, lá no bem público você lembra de cedo, ok? Ou sede, ou cedo, como você preferir, cedo, ok? E além de lembrar dos bens considerados em si mesmos, dos bens reciprocamente considerados, que podem ser principais ou acessórios, e os acessórios podem ser fruto, produto, bem, produto, fruto, produto, pertença ou benfeitorias. Além de lembrar dos bens particulares e públicos, você tem que lembrar de bens que são impenhoráveis. Bens impenhoráveis. Quanto a bens impenhoráveis, o que sempre destaca é esse aqui, ó. São bem de família. Só que quando você falar de bem de família, isso sempre cai em prova, já caiu em segunda fase de vários concursos para cartório e já foi perguntado várias vezes em prova oral. Na prova objetiva nem se fala, sempre aparece. Aí você vai lembrar, no bem de família existe o bem de família legal, que é aquele estabelecido pela lei 8.009 de 90, um belo estudo para hoje. Ó, bem de família legal, estabelecido na lei 8.009 de 90. E existe o bem de família convencional. Olha aqui, ó. Bem de família convencional. São coisas distintas. O bem de família legal está estabelecido, então, pela lei 8.009 de 90. Já o bem de família convencional está estabelecido, olha aqui, ó, no Código Civil, do 1711 até o 1722. Do 1711 até o 1722, ali do Código Civil. Beleza? Anotou aí? Tudo bem. Então tem diferença para o bem de família legal, para o bem de família convencional. Convencional está no Código Civil, também chamado de voluntário, e o bem de família legal está lá na Lei 8.009 de 90. Tudo bem. E existem, senhores, outros bens impenhoráveis. Sempre que a gente fala em impenhorabilidade de bens, a galera só lembra dos bens de família. Mas existem outros bens que são impenhoráveis, segundo o artigo 833 do novo CPC. Segundo o artigo 833 do novo CPC, existem outros bens que são impenhoráveis. Então, para fechar isso aqui, eu vou ler os outros bens que são impenhoráveis, que talvez você não saiba. Olha só, separei aqui o 833 do novo CPC. Olha só, os bens impenhoráveis são os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução, beleza? Bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, nada mais justo, salvo os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Lógico, tem um quadro de Mona Lisa que vale 10 milhões de reais, esse quadro é penhorável, né? Naturalmente, não é só para guarnecer o bem-estar da família, um quadro de 10 milhões de reais. Os vestuários, camisa do Capitão América, camisa do Superman, os vestuários, bem como os pertences de uso especial do executado, salvo os de elevado valor. Lógico, porque tem gente aí que tem relógio Rolex de 50 mil reais, de 100 mil reais. Então, naturalmente, esses aí não são empenhorados. Bom, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, só a galera da antiga que lembra do que é montepio, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º, que é o dispositivo aqui do Código Civil, prestação alimentícia, que fala sobre prestação alimentícia a rigor, ok? Que na PA pode pegar o salário do cara, você sabe disso. Bom, o que é mais empenhorável? Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Ok? Também empenhorável. O que é mais empenhorável? O seguro de vida é empenhorável. O que mais? Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Então, materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. O que mais? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Isso já está lá no artigo 5º da Constituição também. O que mais? Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Perfeito? O que mais? A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então pode colocar o dinheirinho na poupança. Os recursos públicos do Fundo
partidário recebido por partido político, nos termos da lei. O que mais? Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Então olha só essa. Créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Então, querido, essa foi mais uma gravação da saga do cartório. Olha que interessante. Os bens. Falou dos bens, você lembra que o cozinho do Reco é papo impenhorável. Você lembra que o cozinho, você lembra, firme disse sincol. No Reco, você lembra que são principais acessórios, e os acessórios, você lembra que o fruto pro pé faz bem. Lá no fruto, você lembra de com P3. Lá no bem, você lembra bem, não vou. Aqui no papo, você lembra que é um papo cedo. Aqui no impenhorável, você lembra que é família e outros. Mas a família, você lembra do cara chamado Leco. Você lembrar do bem de família legal e do convencional. E você lembra dos outros que estão lá no novo CPC. É isso aí, querido. Se você gostou dessa esquematização de bens, eu quero que você comente aqui embaixo. Eu quero que você curta esse vídeo e eu quero que você salve para mandar nos grupos do WhatsApp, compartilhar no Facebook. Você que chegou aqui pelo Facebook, volta lá, curte também a postagem lá no Facebook, porque assim eu atinjo mais pessoas. Afinal de contas, essa saga, a princípio, é uma saga gratuita, então eu quero atingir o maior número de pessoas. Compartilhe, porque compartilhar faz bem, ok? Querido, então é isso aí. Para você que não sabe, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e alguns outros estados. Também estou aprovado em vários concursos de cartório nesse país, estou quase para assumir o meu cartório. Estou muito feliz, aliás, por isso eu tenho ajudado muita gente que está estudando para cartório e outras pessoas que nem pensaram em começar ainda. Eu não me preocupo em inflacionar o mercado aí dos concursos de cartório, porque eu tenho certeza do que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber, porque é dando que se recebe. Querido, e no meu canal do YouTube, que é Professor Paulo Machado, você vai encontrar também a Saga da Constituição, onde eu explico a Constituição do artigo 1º até o artigo 250. Você vai encontrar a Saga dos 300, onde eu resolvo 300 exercícios direcionados para cartório. E você vai encontrar também o Desafio Vadimeco, onde eu resolvo exercícios sobre 7 matérias do direito diferentes e ainda falo sobre súmulas e sobre jurisprudência. Então é isso aí, beijo no seu coração, tamo junto, eu espero você amanhã para a gravação da parte 10 de 60 da saga do cartório, e eu vou sair da frente do quadro para você poder copiar. Tchau, vamos pra cima!